Bom, estamos aqui com o Lucas Piscinato, professor. Queria que você fizesse uma análise da partida aí e me contasse quais são os desafios que você acha que a gente vai encontrar pelo caminho agora que o Corinthians é o time a ser batido, óbvio. Olha, a análise de uma partida que tecnicamente a gente não fez um primor de jogo, né? A equipe sabe o quanto a gente precisava ter entregue e acabamos pecando um pouco na parte técnica, errando bastante o gesto, né? Mas que ao mesmo tempo é um time que mentalmente sustenta muito e consegue mesmo nas adversidades fazer um jogo de certo ponto tranquilo no placar, né? 3-0 que nos dá uma tranquilidade inicial para começar o campeonato. A gente sabe que vai ser o Campeonato Brasileiro mais complicado aí dos últimos anos. A gente viu na primeira rodada grandes equipes que vão brigar pelo título também perdendo pontos e acho que essa vai ser uma toada, todo jogo vai ser muito complicado, a gente tem que entender esse panorama também. Mas, obviamente, se cobrar muito, trabalhar muito para que a gente possa na próxima rodada continuar vencendo, mas apresentar um futebol ainda mais vistoso. Maravilha. Enquanto as meninas que estavam na seleção, algumas tiveram um pouco de minutagem, mas nenhuma delas teve o jogo completo. Como elas não participaram de um mês aí entre um jogo e outro, você preferiu dar uma poupada nelas? Olha, acho que foi um conjunto de coisas, né? Primeiro que o elenco é muito capacitado e a gente tem um grupo de jogadoras que nos permite colocar jogadoras que têm um papel muito importante na equipe em jogos como esse. Óbvio que as atletas que são de seleção têm uma importância muito grande dentro do grupo, mas a gente tem um grupo muito completo e algumas atletas que estavam com a gente treinando no período da data FIFA desempenharam muito bem, mereceram a oportunidade e conseguimos sair daqui com uma vitória importante para o início da temporada. E essas atletas de seleção, óbvio, vão nos ajudar durante a temporada inteira. Pontos, né, pelo placar, obviamente, mas sabendo, muito consciente de que a gente tem que evoluir muito. Tecnicamente a gente fez um jogo abaixo do que a gente pode e a gente sabe que no Campeonato Brasileiro os jogos são muito em cima um do outro e muito complicados cada um, então a gente tem que trabalhar, botar o pezinho no chão e já começar a pensar na América Mineira. Olha, acho que os 3 jogos foram muito importantes para a gente ter um mínimo de rodagem, né? Então, óbvio, o Grêmio é a primeira partida no ano, a gente já é a 4ª partida, então isso faz um pouco de diferença. Agora, na questão física, é difícil avaliar porque o Grêmio ficou com um a menos durante quase 50 minutos. Então, obviamente que elas correram muito mais e isso desgastou muito mais e fez com que a gente estivesse um pouco mais inteiro na parte final do jogo. Então, não consegui fazer uma avaliação tão forte em relação à parte física. Acho que o nosso time correu bem, isso é o que importa. Agora, em relação ao time do Grêmio, não consigo ter uma avaliação tão profunda. Foram 4 jogos muito difíceis, né? Os 3 primeiros da Supercopa contra 3 times muito fortes. Estreia aqui no Sul contra o Inter, um jogo complicadíssimo, semifinal de Libertadores. Depois um jogo contra a Ferroviária, finalista do Brasileiro do ano passado, jogo complicado. O Cruzeiro fez uma baita final, né? Podia ter tido outra sorte, inclusive. São jogos que a gente sabe que cada vez mais o futebol feminino brasileiro todos os times estão se nivelando muito e a gente tem que fazer sempre um pouquinho mais para conseguir ultrapassar. Fico feliz porque as coisas aconteceram muito bem nesse início de trabalho, mas hoje a conversa foi muito em cima do quanto o Campeonato Brasileiro é uma escada muito longa e a gente tem que subir degrauzinho por degrauzinho, com bastante foco. O que aconteceu na Supercopa já foi, a gente tem que botar o pezinho no chão. A primeira rodada já mostrou aí muitos empates, equipes favoritas perdendo pontos e a gente não pode de jeito nenhum perder a concentração. A gente tem que manter o nível de foco mental para que a gente consiga galgar o que a gente quer dentro da competição.